Olá, boa noite, tudo bem? Então vamos continuar então falando aqui sobre esse livro maravilhoso, Nagomi, né? E agora ele chegou na parte assim que, francamente, acho que uma das coisas que mais me pega, que é justamente a questão do aprendizado, né? Eu não sei sua idade, mas, por exemplo, eu já tenho 41 anos, então no período que eu estudei, período que fui para a escola, foi um período terrível, porque assim, era um período que era muito violento, porque você sempre tinha brigas no final da aula. Então, por exemplo, ou você brigava ou você apanhava, não tinha muita escolha, sabe? Então, nesse contexto, eu briguei e apanhei muito nesse período. Pode ser que não sei como está hoje, mas eu falo um pouco do retrato da minha época, né? Também como que eram as situações das escolas, né? Eram sucateadas, né? Pouco material escolar, o material de péssima qualidade, assim, o ensino de baixíssima qualidade. Eu estudava numa escola de periferia, né? E eu depois, quando eu estava mais velho, eu tinha abandonado a escola no ensino médio, eu fiz o que? Eu juntei uma grana, né? Juntei um valor. Eu falei, vou pagar um supletivo, né? E aí eu paguei um supletivo numa escola muito boa de Campinas. Assim, não era um supletivo caro, mas era uma escola particular. E sem sacanagem, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu aprendi mais em 6 meses naquela escola do que literalmente eu ter aprendido em mais de 9 anos de escola pública. Então, só para mostrar qual que é a diferença, né, do aprendizado entre uma escola pública e uma escola particular. É lógico que eu não posso comparar com hoje, né, porque eu já abandonei a escola faz muito tempo, né, a escola pública, quer dizer, depois eu fiz faculdade e tal, mas isso não vem ao caso. Então, estou pegando um recorte do meu período, né. Então, assim, nós temos que analisar as coisas de acordo com o período delas, né? Eu não posso ser anacrônico, né? Achar que as escolas hoje continuam a mesma coisa, né? Porém, por que eu estou mencionando isso, né? Quando eu estava lendo ali o Nagomi, bem na fase do aprendizado ali, tem uma coisa que explodiu minha cabeça, sabe? Que é o quê? Eles explicam ali, bem na primeira parte ali do livro mesmo, acho que foi na página 93 ali, acho que é 93 mesmo. Eles fazem um comparativo bem interessante, né? Eles falam que ali no Japão, por ser um lugar muito pequeno, né, o Japão é uma ilha, então os recursos ali são muito restritos, né? Então por isso que geralmente você vai assistir um documentário, por exemplo, e você vê as pessoas dormindo naquelas cabines, né? Por que elas estão dormindo naquelas cabines? Porque o metro quadrado é muito caro. Porque, lembra, o Japão é uma ilha, então não tem abundância de espaço. Então qualquer metro quadrado ele é muito valorizado. Só que olha só que interessante, esses tempos atrás eu estava assistindo uma menina fazendo compras no Japão, e olha só que interessante. E ela faz uma big de uma compra, tal, ela compra muita carne, nota, carne vermelha. Não sei se vocês sabem, mas a carne vermelha ela precisa de muito espaço, né? O boi, a vaca, elas precisam de espaço muito grande, né? Para pastagem. Perdão. E esse é um dos problemas que, por exemplo, o pessoal alega do desmatamento e tal. Agora, se para pensar, se o Japão, um metro quadrado é muito caro, criar carne vermelha lá é algo meio inviável. Então por isso que eles criam ou gado de confino, o que aumenta muito o custo da carne, ou eles vivem basicamente de carne de porco, carne de frango, que ocupa espaços menores, e principalmente da pesca. Então aí você já entende porque que o japonês come muito peixe, né? Porque é o que tem abundância em volta deles, né? Mas nota, voltando lá no exemplo que eu estava mencionando, e a menina fez lá a seleção dela de compras, tal, da carne vermelha, encheu o carrinho. Nota, pasmem, ela pagou mais barato na carne vermelha do que nós pagamos hoje. Você viu que estranho, né, por assim dizer, né? E aí nessa parte do livro do Nagomi, ele fala o seguinte, né, que o cérebro é o único recurso abundante no Japão. Então, o que eu quero dizer com essa frase que eu peguei do livro lá? Olha só, o Brasil, ele é enorme, o Brasil, ele é rico em sentido de recursos minerais, materiais, animais, ele é rico, abundante em recursos, porém notem, ele é miserável em sentido financeiro. Por quê? Porque a nossa abundância, infelizmente, faz nós usarmos mal os nossos recursos, né? Eu já vou entrar na parte do aprendizado. Agora o japonês, pela sua escassez, ele precisa usar muito bem os seus recursos, né? E aí envolve todos os recursos, né? Os recursos financeiros, recursos materiais, os recursos de tempo. Então o japonês, no geral, pelas suas dificuldades, pelas faltas que eles têm ali na ilha, eles precisam usar muito bem os seus recursos, né? E aí que vem a frase, né? Que o cérebro é o único recurso abundante no Japão, né? E acho que isso é inegável, né? Não tem como nós olharmos, por exemplo, um japonês e não perceber isso, né? Lógico que não são todos, né? Mas a grande maioria eles se destacam de fato pela inteligência, né?
E ali explicando um pouco sobre o aprendizado, que eu achei bem interessante, ele vai pegar o caso ali, por exemplo, do Motoori Norinaga. Eu achei legal que ele pegar esse exemplo dessa pessoa em específico, que olha só o amor que o Japão tem pelo aprendizado. E ele é bem ilustrado nesse personagem aqui, no Motoori Norinaga, né? Então ele viveu ali mais ou menos em 1731 até 1801, né? Então o que eu achei interessante dele? O Motoori Norinaga, ele é um camarada que ele trabalhava, só que todo o dinheiro quase que ele recebia, ele guardava esse dinheiro. Mas por que ele guardava esse dinheiro? É porque, na verdade, ele gostava muito de estudar. Ele gostava de estudar a história do Japão. E o que ele fazia? Ele escrevia seus manuscritos e quando ele juntou o dinheiro necessário, ele mesmo, pagando do próprio bolso dele, ele lançou os livros dele. Então nota só que amor, né, pelo aprendizado, né? Que amor pelo intelecto, né? Então ele é bem representado nesse personagem aqui, né? No entanto, que ele escreveu lá, vou até pegar aqui a colinha, né? Ele escreveu o Conto de Genji e Kojiki, né? O Kojiki aqui são os registros de fatos antigos, né? E ele também fez um livro chamado Tratado do Aprendizado, que chama Iwa Mabumi. Peço perdão pelo meu japonês estar enferrujado aqui. E ele ainda fundou uma escola de japanologia. Ou seja, para pensar, essa escola existe até hoje. A gente está falando de um homem que viveu em 1700. Então você imagina, por exemplo, eu acredito que a escola que eu estudei, ela não dura mais 10, 15, 20 anos. E eu estudei em 1990 nela. A gente está falando aqui de um homem que viveu em 1700 e a escola que ele fundou existe até hoje. Então fala para mim se não é uma paixão que eles têm pelo aprendizado, né? E é algo que nós devemos copiar e nós devemos se espelhar, né? Esse amor que o japonês tem pelo aprendizado, né? E ali também tem uma outra frase que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte assim, ó: aprender é natural para o cérebro. O coração segue batendo e o cérebro segue aprendendo. O aprendizado é o ar que o cérebro humano respira. Você viu que frase bonita, né? Então, para eles, assim, nós vemos, principalmente o nosso conceito ocidental, né? O nosso conceito ocidental, que é o quê? O aprendizado é na sala de aula. Sai de lá, você não precisa fazer mais nada disso, né? Mas para o japonês, no geral, eles estão a todo momento aprendendo e estudando, né? Lógico, lembrando, não são todos, né? Mas a sua grande maioria, né? Porque assim, é só nós olharmos o que eles conseguem fazer, as habilidades que ele tem, né? Então você consegue ter um recorte ali que de fato é assim mesmo que funciona, né? Então você viu, do mesmo modo que o nosso coração ele bate, o nosso cérebro ele precisa aprender. O aprendizado, olha só que coisa linda, é o oxigênio do nosso cérebro. Ou seja, quanto tempo nós vivemos sem respirar? 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos? E aí nós vamos ao óbito, não é? Então quanto tempo o nosso cérebro ele consegue viver sem aprender? No entanto, que se tornou muito recente agora, né, aquele efeito do brain rot, né, que é o apodrecimento cerebral, né? Eu lembro quando eu li esse termo, achei bem interessante, né? Porque assim, o nosso cérebro, ele é capaz de focar por longos períodos. O nosso cérebro, ele é treinado para isso. O problema é que as redes sociais, elas treinaram o nosso cérebro, olha só que interessante, a focar em coisas pequenas e sem uma sequência lógica entre uma e outra, por longos períodos. Então, olha só, vamos parar para pensar. Nós vamos ler um livro de 200, 300, 500 páginas, tanto importa. Então, nós conseguimos focar, só que qual que é a dificuldade nesse ponto? É que nós temos que focar em pequenos trechos, guardar a grande parte deles na memória e ligar eles um ao outro. As redes sociais, elas fazem o que com o nosso cérebro? Nós conseguimos focar, mas em coisas pequenas e aleatórias. E o nosso cérebro não consegue encontrar coerência nessas coisas, né? É por isso que quando nós vamos ler um livro depois, assistir um filme, eu fiquei impressionado que, assim, quando eu era moleque, era normal, por exemplo, falar da música do Fares Caboclo, por exemplo, que tinha 9 minutos, né? Tinha um disco do Dream Theater, que eu lembro até hoje, que o lado B do disco era 45 minutos, né? As músicas do Pink Floyd, 15, 18, muito grandes, né? E eu vi até aí eu vi recentemente um vídeo que por causa do TikTok, as gravadoras tiveram que reduzir a minutagem das músicas de 3 minutos para 2 minutos e meio. Por quê? Porque a rede social tinha corroído o cérebro a tal ponto que nem uma música a pessoa conseguia ouvir inteira. Você viu? Então esse que é o problema, né? Esse que é o mal das redes sociais, né? Lógico, falar de rede social, falar que ela destrói o cérebro é chutar cachorro morto, todo mundo sabe disso, né? Mas o ponto que eu achei interessante, depois nós vamos ver, é como que os japoneses,
eles fazem para desenvolver melhor o aprendizado e a inteligência dele, né? Então só peguei esse ponto aqui para mostrar então como às vezes não é que o nosso cérebro é incapaz de aprender, não, muito pelo contrário, nosso cérebro ele é capaz de aprender, mas os maus hábitos que nós temos nos prejudicam nesse sentido, né? Aí lá na página 98 fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, ó, aprendizado não é obter informação, é se tornar uma pessoa melhor. Então você viu que interessante, né? Quando nós pensamos na questão do aprendizado, o que vem na nossa mente, né? Ah, se formar, ganhar mais, ficar rico, ter carro importado, ter uma casa top, ir para a praia. Nós pensamos em sentido material a respeito do aprendizado, né? Mas ali, o que ele aponta ali, que o aprendizado, a função principal dele não é essa. A função principal do aprendizado é nos elevar como ser humano, né? É nós aumentarmos não só o nosso conhecimento, mas principalmente nos elevar em sentido humano, né? E até ele fala lá, né, que a palavra do, ela tem o significado de caminho ou de aprendizado, né? E aí ele vai citando várias frases, olha só que interessante. Por exemplo, ó, judô significa o quê? Caminho da flexibilidade. Então, ou seja, um caminho de aprendizado para se tornar mais flexível, né? Olha só, kendo é o caminho das espadas. Shodo é o caminho da caligrafia. Sado, o caminho do chá. Kado, o caminho das flores. E Kodo, o caminho das fragrâncias. E aqui eu achei uma coisa interessante, embora ele não mencione lá no livro, mas nota que interessante. Para o japonês, até fazer um chá é uma arte. Para o japonês, até você estudar fragrâncias é uma arte a ser desenvolvida. Para o japonês, a caligrafia, que nem foi mencionado aqui o Shodo, né? Shodo, né? Que é o do que seria o do caminho, é o caminho da caligrafia, né? É melhorar a caligrafia, né? E eu me peguei muito nisso, né? Que minha letra não é bonita, né? Então você vê que o capricho do japonês, ele vai nesses detalhes da vida, né? Coisas que para nós são rotineiras e cotidianas, para ele não. Para ele é algo a ser estudado, a ser melhorado, algo a ser trilhado, um caminho do aprendizado. Olha que coisa linda, né? Então eu achei muito bonita essa parte, né? E para finalizar, né, a última parte, porque que ele explicou toda essa parte do do, é que ele fala também do Sudoku. Ó, não vamos confundir com Sudoku. Sudoku é aquele jogo de quadradinhos, né? Numéricos, né? Não é Sudoku, é Sudoku. O Sudoku, ele nada mais é do que um método de leitura simples. Mas olha só que interessante. O Sudoku, ele tem alguns requisitos, né? Por exemplo, você tem que fazer a leitura de um livro em voz alta para seu sensei, esse é o primeiro requisito. Então você tem um sensei, ele vai ler o livro para você e depois você vai repetir tentando copiar ele o mais próximo possível. Segunda parte, a leitura ela tem que ser de clássicos, Terceiro, e essa obra clássica ela não pode ter anotações marginais nem explicações da obra. Então olha só, nesse momento pode ser que a pessoa talvez ela não esteja compreendendo totalmente o que ela está lendo. Por exemplo, imagina uma pessoa sem treinamento, ela vai ler Confúcio a primeira vez, ela não vai entender, porque é um livro de filosofia mais pesado. Ou, por exemplo, vai ler o livro do Motori Norinaga, né? Ele é um livro mais complexo, né? Porque ele estuda a história antiga do Japão, né? Então, mas nota que nesse momento, nessa parte da leitura, eles não estão tão preocupados ali com a compreensão, mas sim com a verbalização, a boa leitura, né? E agora o quarto ponto, olha só que interessante, até mesmo crianças fazem esse exercício. Então, olha, não é restrito a adultos, né? Eu achei muito interessante essa parte de envolver crianças, porque assim se fala, mas por que criança vai ler um livro de filosofia se ela não está entendendo? Mas olha só que interessante, o fato de você colocar uma criança, ele fala de 5 anos, né? O fato de você colocar uma criança de 5 anos verbalizando o que o sensei, né, o que o seu mestre está ensinando, mesmo que ela não entenda, vai fazer com que aquela criança se apegue àquele livro, mesmo que ele seja difícil. E aquela criança, quando ela faz isso, ela não vai ter medo daquele livro. Por exemplo, quantos de nós hoje, às vezes, não tem medo, de, por exemplo, de pegar um William Shakespeare, por exemplo, ou de pegar um livro mais clássico, um livro de filosofia, por exemplo. O quê? Com medo de não entender, com medo de não saber interpretar, porque nós temos um medo natural que é de proteger o nosso ego, né? Então, tudo aquilo que pode mostrar para nós a nossa ignorância, ou como nós não estamos preparados, nós temos que uma certa distância com isso, né? Então achei legal de treinar as crianças desde pequenininha a ler livros difíceis nesse sentido. Ela vai perder medo daquela obra, né? Para ela vai se tornar algo natural. Então, quando ela tiver a idade necessária para compreender aquela obra, ela já está preparada, porque ela não tem medo da obra.
E note o seguinte também, como que os bebês, né, as crianças aprendem, né? Elas aprendem vendo os humanos interagindo entre si. Note, mesmo que ela não entenda os diálogos. Mas é o quê? É estar imerso, estar naquele ambiente que ajuda a criança a aprender. Então, se desde pequenininho a criança ela entra em contato com os clássicos, mesmo que ela não entenda, ela vai ter esse processo da imitação, o processo da cópia, né? E aquilo vai se tornar natural para ela. Assim como, por exemplo, uma criança no comecinho, né? Ela começa a balbuciar as suas pequenas palavras, né? Ela não consegue formar uma frase completa, não consegue formar uma palavra completa, mas é questão de meses ou até de 1 ou 2 anos, ela está falando perfeitamente, né? Mas nota, se nós se restringíssemos perto dela e nós não conversássemos perto dela, ou não permitíssemos que ela ficasse inserida naquele contexto com medo de prejudicar o aprendizado dela, nós faríamos exatamente o oposto. Nós prejudicaríamos o aprendizado dela. Ou seja, estar inserido num contexto em que as pessoas usam as expressões, usam aquele material. Vamos pegar um exemplo. Qual que é o melhor jeito de aprender inglês? É estar imerso num ambiente que as pessoas falam inglês. Então é assistir vídeos, assistir filmes com legenda em inglês, com áudio em inglês, é mudar o nosso aparelho celular para largar tudo ele em inglês, é ler livros em inglês. Aí você fala assim, mas eu não vou entender quase nada. Tudo bem, de fato, no começo você não vai entender muita coisa mesmo. Mas você vai pegando familiaridade com aquilo lá. E com o passar do tempo, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, você vai começar a pegar compreensão. E isso vai explodir sua cabeça. E isso que é interessante. Eu sei porque quando eu comecei a estudar programação, eu fiz isso. Eu desinscrevi de um monte de canal que eu acompanhava no YouTube e me inscrevi num monte de canal do YouTube só sobre programação. Então, por mais que eu boiasse nos termos, eu ficava assistindo um atrás do outro, até que aqueles termos começaram a fazer sentido na minha cabeça. Teve uma época também que eu estudei muito escola austríaca de economia, e eu não sabia nada de economia e nada de escola austríaca, e eu comecei a fazer isso, só estudar, ler matéria sobre aquilo, comecei a pegar um monte de conteúdo sobre aquilo, chegou uma hora que, pum, é o efeito que é chamado de... um efeito que é chamado de epifania. O que é a epifania? Imagina o seguinte, ó, no comecinho, você está aprendendo um pouco ao longo do tempo. A epifania é quando você tem uma quebra, e aí você começa a aprender muito em pouco tempo. E é esse ponto que nós queremos chegar, o ponto da epifania, né? O aprendizado está aqui, ó, em romper a epifania. Mas note que para você chegar nesse ponto da epifania, no começo você vai entender pouca coisa. Mas no final, ó, no começo, ó, a cauda longa. No começo você aprende pouco em muito tempo. Quando você rompe o ponto da epifania, você começa a aprender muito em pouco tempo. Você viu que muda a matriz? E é esse ponto que nós queremos chegar, né? E ali ele fala, né, quais são as 3 bases, né, para esse aprendizado do tipo Sudoku, né? Que é esse aprendizado por imersão, né? Então o primeiro ponto, que é o que eu já mencionei, mas só para largar bem claro, né? Que é estabelecer familiaridade com o assunto, ou seja, mergulhar no tema, mesmo que nós não entendamos. Você lembra? A criancinha, ela lia os clássicos mesmo sem compreender. É a mesma coisa. Segundo, ter um ambiente tranquilo para o aprendizado, isso é muito importante, né? Para o nosso cérebro não se dispersar. Isso envolve também largar o nosso celular longe, largar as distrações longe, tirar a música, não ouvir música enquanto está estudando, deixa a música longe, deixa a televisão desligada. Por quê? Para você ter tranquilidade para o aprendizado. E terceiro, que isso eu achei muito interessante e faz todo sentido, né? O Nagomi ele tem a ver com equilíbrio, né? Então, se eu estou estudando alguma coisa e ela se torna muito fácil, eu tenho tédio. Agora, se eu estou estudando uma coisa e ela está muito difícil, eu tenho frustração. Então, o Nagomi seria o quê? Nós aumentarmos a dificuldade do que nós estamos estudando para que ele nem fique muito difícil a ponto de ficarmos frustrados e nem muito fácil a ponto de ficar entediados. Então, é conseguir esse conseguir esse meio termo, né? Esse equilíbrio. Né? Esse equilíbrio, o Nagomi, entre o que nós estamos estudando é muito importante, né? Ou seja, aumentar não só a nossa carga de estudo ao longo do tempo, mas aumentar também a dificuldade do aprendizado, né? Não sei se já mencionei em outro vídeo, mas recentemente eu peguei um livro de um filósofo que eu nunca tive coragem de pegar para ler, porque eu falei, né? Machuca o ego quando você vai pegar alguma coisa e você não consegue ler e interpretar direito, né? Mas eu juro por Deus, eu acho que me impactou demais, porque por mais que o livro fosse difícil, conforme eu fui me esforçando, eu fui compreendendo, te dá uma sensação tão gostosa de você começar por fim a compreender o livro,
sabe? A começar a entender o livro e falar, nossa, eu consigo, de fato eu consigo, eu tenho essa habilidade. Você viu? Então olha só, ele é um livro maravilhoso, Nagomi é um absurdo, eu estou encantado, inclusive já estou lendo outro livro japonês e logo espero fazer vídeo aqui para o canal. Eu estou impressionado com a leitura, perdão, estou impressionado com as escritas dos japoneses, né? Por favor, peço para vocês que deixem seu like, se inscreva aqui no meu canal, é muito importante, né? Eu quero que essa vontade de ler, de estudar, de aprender, ela chegue para as outras pessoas, né? E para isso eu conto com você, né? Quando você deixa seu like, você comenta e compartilha, você ajuda o meu canal a ser alavancado, tá bom? Agradeço, fiquem com Deus e vou deixar mais um vídeo aqui de sugestão para vocês. Obrigado, até mais.